Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Eu acredito, meu irmão, que a lição de hoje é a mais importante deste trimestre. O título é Provai se os Espíritos são de Deus. Uma coisa que a igreja atual, infelizmente, ela não faz. O nosso texto bíblico está em Neemias, capítulo 6, do versículo 10 ao 14, diz: E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, Neemias agora falando para aqueles profetas, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era de Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas palavras, essas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Palavra do Senhor. Meu irmão, precisamos entender o mais rápido possível que há espírito de erro atuando dentro das instituições religiosas, em todos os lugares. Ele se manifesta para desestabilizar a saúde espiritual da igreja local. Por isso, precisamos tanto nesses últimos dias do Espírito Santo de Deus para reconhecer, meu amado, a verdadeira voz de Deus em diversas ocasiões em que participamos. Devemos estar sempre em vigilância espiritual. Não podemos ser levados pelas operações de erros, porque no mundo espiritual isso pode ser um prejuízo fatal com implicações graves na vida material. Portanto, meu amado, que estejamos em vigilância e oração. Todo cristão deve estar vivendo em constante vigilância espiritual enquanto aguarda o retorno do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis. Por isso, a vigilância constante, combinada à oração, é algo fundamental ao cristão em sua caminhada de fé. Meu irmão, não há como imaginar a vida cristã sem que ela esteja caracterizada por uma constante vigilância. A Bíblia diz que todos os crentes genuínos estão envolvidos numa batalha espiritual. Nessa batalha, não lutamos contra pessoas, mas contra principados, potestades que constituem uma força espiritual maligna. Satanás, que é o líder dessa força aí das trevas, se empenha, meu irmão, em lançar setas inflamadas contra nós todos os dias. Paulo fala isso aos Efésios capítulo 6. Além disso, os cristãos ainda precisam lidar com a sua velha natureza, que está constantemente se inclinando a desejos pecaminosos. Você percebe que há também uma guerra espiritual interna em cada um de nós, onde mortificamos mais e mais a nossa velha natureza e nos submetemos ao controle do Espírito Santo de Deus. Tudo isso se dá através do processo de santificação, onde a oração e a constância
constante vigilância tem parte importante. Paulo fala isso, escrevendo na igreja, aos Gálatas, capítulo de número 5. Talvez a pergunta que brote na sua mente agora é: por que viver em constante vigilância? Meu amado, estar em vigilância é estar alerta, é estar atento, é estar acordado, é estar o tempo todo comprometido à guarda de um objeto. Como já foi dito, estamos participando de uma intensa batalha espiritual. Nenhum soldado entra numa guerra sem estar em constante vigilância. Se faltar vigilância a um soldado no campo de batalha, sua integridade estará correndo sério perigo. É assim também com o cristão. Um cristão que não esteja vivendo em constante vigilância é um crente vulnerável que a qualquer momento pode cair em tentação. Ele pode acabar cedendo a alguma artimanha maligna ou se inclinando à concupiscência da sua própria carne. Mas aqueles que estão em constante vigilância espiritual não cai no erro da negligência ou na falha do desespero. Meu irmão, nós temos 5 objetivos para a nossa aula de hoje. Primeiro é destacar os cuidados que devemos ter com os falsos profetas. Segundo objetivo é ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Terceiro objetivo é salientar que devemos julgar as profecias. Quarto objetivo é mostrar por que devemos julgar as profecias. E quinto e último objetivo nosso, irmãos, é pontuar como devemos julgar essas profecias. Pois bem, na lição passada estudamos as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Na lição de hoje veremos como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Então vamos começar a nossa lição de hoje, irmãos, falando o seguinte: devemos tomar cuidado com os falsos profetas. Se vocês prestou atenção aí no texto que nós lemos, o texto básico, você vai ver que os samaritanos, irmãos, observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas, como nos dias atuais, infelizmente. Lembrava-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizaram com tanta graça sobre a construção do templo. A construção havia estado parada por mais de 15 anos e através da palavra profética desses homens, irmãos, recomeçou imediatamente a obra. E detalhe, continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, você vai lembrar que a comunicação entre os judeus e os samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam a visita daqueles caras. Em vista das constantes recusas das ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de quê? Daquilo que eles mais gostavam, das profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de que atemorizar Nemir, dizendo que ele estava em perigo de morte, meu irmão, e que deveria fugir para dentro do templo para salvar a sua vida. Isso está em Nemir, no capítulo 6 do texto que nós lemos. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta, meu irmão, que aceita suborno
ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nosso meio. Outra coisa, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele o fez. Em primeiro lugar, ele estranhou a ordem para fugir. Ele disse: ei, peraí, um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Cara, que cara fenomenal! Concluindo o exame da profecia, Neemias pôde dizer, no versículo de número 12, conheci que não era de Deus. Isso se chama, meu irmão, discernimento de espírito. Isso não é julgamento, não. E por falta dele, é que a igreja atual está cheia de Flor de Lis, Pastor Everaldo e muitos outros. Pula, rodopia, grita, profetiza, enrola a língua, pinta e borda. E ao mesmo tempo estão adulterando, estão mentindo, estão enganando, estão falando um dos outros, estão se prostituindo, estão armando armadilhas para que os outros possam cair. E nenhuma alma se levanta para repreender esses demônios. Ei, escute o que eu vou te dizer. A coisa está tão feia, meu irmão, que se o Espírito Santo fosse retirado hoje do nosso meio, a igreja continuaria fazendo as mesmas coisas sem ninguém perceber que o Espírito já não estava mais naquele lugar. Isso se chama discernimento, isso não é julgamento. Outros vão dizer que precisamos ser tolerantes, hein, meu irmão? Segundo o Evangelho de Jesus, o que liberta não é a tolerância, é a verdade. João 8,32. Defender a tolerância é a triste possibilidade que restou para quem relativizou verdades que são absolutas. O segundo ponto da nossa lição diz que é a Bíblia que revela a existência dos falsos profetas. Vamos começar olhando pelo Antigo Testamento, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos lembrar do trágico exemplo relatado no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, que diz que um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel que estava junto do altar queimando incenso. Ele disse, primeiro livro dos Reis, 13, ele disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e osso de homens se queimarão sobre ti. Versículo de número 2, meu irmão, olha aí na sua Bíblia. E ainda foi mais além, ele deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Ele diz, eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo de número 3. Diz a palavra que quando o rei ouviu aquela palavra ali da boca do profeta, irmão, ele estendeu a mão para tocar no homem de Deus. E diz o texto que a mão dele ressecou imediatamente, não podia tornar a trazer a si. Conclusão, o altar se fendeu, a cinza se derramou, como o profeta havia dito, a pedido do rei. O profeta orou,
e as mãos lhe foi restituída sã. Cara, que texto bacana. A ordem de Deus para aquele profeta era que não comesse pão, nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo de número 9. Mas diz a palavra que havia naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e argumentou que o anjo havia lhe falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. O homem de Deus não discerniu a mentira, aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu, meu irmão, que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta e disse: visto que fostes rebelde à boca do Senhor, antes voltastes e comeste o pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de ter comido, diz a palavra, ele voltou. No caminho, irmãos, ele foi morto por um leão. O corpo ficou estendido na estrada. O velho profeta recolheu o corpo e sepultou aquele homem. Diz o texto que o velho profeta chorou, mas nós sabemos perfeitamente que o choro era de fingimento. Outro exemplo, no Antigo Testamento, quando o rei Josafá visitou o rei Acabe, rei de Israel, este tinha ali um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Ah, meu irmão. Então o rei Josafá lhe perguntou: peraí, não há aqui nenhum profeta do Senhor? Veja que Josafá, ele automaticamente discerniu que ali não tinha ninguém que era de Deus. E o rei Acabe respondeu, que havia o profeta Micaías. Foram buscar o homem e disseram para o homem o seguinte, para Micaías, vês que aqui as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fale bem. Então disse Micaías: não posso. Vou dizer aquilo que o Senhor colocar nos meus lábios. E como profetizou Micaías, irmãos, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Outro exemplo, ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar algum dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles ali, Jeremias capítulo 5. Dessa maneira, o povo ele se desviava dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdades anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias, Zacarias, eles combateram tenazmente os falsos profetas e os seus ensinos heréticos. Já no Novo Testamento nós temos Jezabel. Jesus advertiu ao anjo da igreja de Tiatira, por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Apocalipse capítulo 2. Ei, meu irmão, a Bíblia adverte que nos últimos dias aparecerão falsos profetas. Mateus 24. O espírito do anticristo estará operando grandemente, fará, irmãos, esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira com todo engano e injustiça. É o que Paulo fala, escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, versículo 9 e 10. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais
e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Outro ponto da nossa lição fala que nós devemos julgar as profecias, meu irmão. Ei, Deus, Ele quer que a sua igreja esteja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja de Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico para nós é seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Outra coisa, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de língua e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja como? Bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e como deve julgar as profecias. Paulo falando, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, a sua primeira carta no capítulo 5, ele diz: não estigais o Espírito. A palavra de Deus nos orienta, irmãos, nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino do próprio apóstolo Paulo, meu irmão, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Não é de acordo com o que eu penso, não é de acordo com o que eu acho. Se não tiverem, são consideradas malditas, porque têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Precisamos fugir das falsas profecias e dos falsos profetas. Outra questão é por que devemos julgar as profecias? Simples. Porque a palavra de Deus manda julgá-las, irmãos. O que diz a palavra do Senhor? Paulo falando aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 14, ele diz: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Outra coisa, porque devemos julgar, porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Mesmo que a mensagem ela venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito Santo na sua vida. E aí a transmissão da mensagem seja prejudicada por essa causa. Paulo, falando aos Coríntios no capítulo 13, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Por que devemos julgar? Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza, escute isso, conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz, lá em Jeremias 23, que tem a palha com o trigo. A mensagem pode sim, meu irmão, ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia o exemplo, quando o profeta Natan ele entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Isso está no 2º livro de Samuel, capítulo 7. Disse o rei ao profeta Natan: eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro da cortina. Aí Deus fez o quê?
mandou que ele corrigisse a palavra dada, segundo Samuel capítulo 7, 4 ao 6. Porém, diz a palavra, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Por que julgar? Porque existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar, a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Lemos isso aí no primeiro livro do Reis 22, dá uma olhadinha lá. Outro ponto é como devemos julgar as profecias. Simples, irmãos, examinando as escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é perfeita, como diz o salmista, no Salmo 19, versículo 7. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, esta será reprovada e deve ser rejeitada, porque é maldita. Paulo fala isso escrevendo aos Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu venha anunciar outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema. Como devemos julgar? Através do dom de discernimento de espírito, meu irmão. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus esse dom. Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios no capítulo 2, João 7, 17, Filipenses 1, versículo 10, Lucas 12, 57. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem o discernimento logo a reconhece. É o que diz 1 de João, 1,5. Todo aquele que anda na luz, como na luz ele está, conhece e pratica as suas palavras e tem comunhão uns com os outros. Então, desse modo, irmãos, o espírito de mentira não vai o quê? Nos enganar com as suas falsas profecias. O crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado, é o que diz Cantares capítulo 2, versículo 8 e Cantares 5, 2. Esta é a voz do meu amado, ele aí, que já vem soltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. 5, 2, eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos de gotas da noite. Como julgar as profecias, hein, meu irmão? A profecia se conhece pelo seu sabor. É o que diz Jó capítulo 6. É que nem o sotaque daquele que fala. Faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro ele fala. É o que está lá em Juízes 12. Simbolete, chibolete. Finalmente, irmãos, os que são perfeitos têm razão, de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É o que diz o escritor aos Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte: precisamos muito
nesses últimos dias do Espírito Santo de Deus para reconhecer a verdadeira voz de Deus em diversas ocasiões em que participamos. Devemos estar sempre em vigilância espiritual. Que o Senhor te abençoe.